A paz do Senhor, povo de Deus. Vamos ler a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 14, dos versículos 22 até o versículo 33. Amém? Onde fala sobre Jesus anda por cima do mar. Vamos ler a palavra de Deus? E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegado já à tarde, estava ali só. E o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas na quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os seus discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo um vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo. Clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidastes? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Amém? Nós lemos agora, neste momento, sobre o poder e o milagre de Jesus. Porque em todas as suas passagens bíblicas, Deus, Ele mostra o seu poder, Ele mostra o quanto Ele é poderoso para fazer um milagre, para ressuscitar, para curar, para libertar, para salvar. E essa passagem bíblica, ela mostra o quanto Deus Ele está conosco. Aqui era um momento de tempestade no mar. Nós vimos nessa passagem bíblica em que ela se refere sobre uma tempestade, porque Pedro, eles estavam ali no barco e aquela tempestade era contrária. Aquela tempestade era uma tempestade que talvez naquele momento eles não se sentiam seguros. Essa passagem bíblica, ela fala sobre a tempestade. Ela está falando sobre o momento ao qual Jesus mostrou que Ele cuida de nós, que Ele estava cuidando daquele povo. Nós vemos aqui na palavra de Deus que Jesus ele andou por cima das águas. Isto, nem a ciência, ela pode explicar o quão poderoso é o nosso Deus. Porque o poder de Deus não se explica, somente o que crê. É aqui como diz, quando Jesus ele estava andando sobre as águas, Pedro queria ir ter com Jesus. Mas ele, naquele momento, ele duvidou. Por duvidar, ele se afundou, ele estava se afundando e clamando a Jesus. E Jesus disse: olha, homem de pouca fé. Ele estava com Jesus ali e mesmo assim ele temeu a tempestade, ele mesmo temeu. Mas Jesus estava ao seu lado em todos os momentos. O que essa passagem bíblica ela pode falar conosco? Que não importa a tempestade que você está passando, essa tempestade aqui é uma tempestade de um vento no mar, mas muitas das vezes as lutas, elas estão o quê? Nos problemas, nas dificuldades, sejam ela qual for, nas aflições que você passa diariamente. Mas Jesus ele está conosco. Então, quando nós chamamos Jesus a
até a nós temos que ter a fé, não podemos duvidar que Ele vai resolver aquele problema, não importa qual problema você está passando, mas nós temos que andar por cima das águas com Jesus, com fé, perseverança, crendo que o milagre vai alcançar, que o milagre vai chegar, que nós vamos passar essa tempestade, que nós vamos andar por cima das águas com fé, com Jesus. Porque muitas das vezes nós passamos por lutas e nós clamamos por Jesus. E Jesus ele sempre diz pra gente, nosso Deus ele sempre diz, não tem mais, não tem, mas eu sou contigo, eu cuido de ti. Eu estou no controle da situação, mas mesmo assim, a gente acaba que não confiando no poder de Deus. E a gente, muitas das vezes, a gente se amedronta. E isso é pior, porque quando você se amedronta, quando você se lança ao seu problema, a dificuldade que você está enfrentando, e não confia no Senhor, você se afunda. Você tem que crer, você tem que acreditar que mesmo essa tempestade que você está passando, o Senhor está ali, segurando na sua mão, Ele guardando, Ele protegendo, livrando e fazendo aquela tempestade se acalmar, fazendo você andar por sobre as águas. Mas é necessário que nós temos a fé, a certeza de que o nosso Deus que está no céu, Ele cuida de ti, Ele segura nas tuas mãos e Ele faz tu passar por este problema sobre as águas. Não importa o tamanho do problema, não importa o tamanho da luta, o nosso Deus Ele é maior do que todas as lutas, do que todos os problemas, do que tudo. Ele é maior e Ele tem o poder de resolver qualquer situação. Basta você e eu, nós cremos no poder de Deus. Porque se a gente se entregar ao medo, a gente vai ficar doente e vai ser pior. Então é necessário que nós colocamos nosso joelho no chão e orar, buscar a Deus, se acalmar, deixar lançar sobre Ele os problemas, deixar Ele resolver da maneira dele, do jeito dele. E tá tudo bem, tá tudo certo, porque Ele vai resolver da maneira, do jeito, da forma como Ele quer, Ele vai resolver o problema. Nós possamos colocar o nosso joelho em oração, nosso joelho clamar a Deus e pedir a Ele confiar e esperar que Ele vai resolver os nossos problemas, o meu, o seu, o nosso problema. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Deus te abençoe. Que o Senhor Deus, Ele possa falar ao seu coração, através dessa palavra, porque a palavra que define para hoje, para ti, não tem mais, é confiar no Senhor, não importa a tempestade, não importa as lutas, não importa o mar, não importa o gigante, não importa a fúria do leão, mas o importante é você e eu acreditar no Senhor. Então não temas, o Senhor Ele é contigo, o Senhor Ele te guarda, o Senhor Ele te protege, o Senhor Ele te livra de todo mal. Confia no Senhor, entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Não tenta resolver o teu problema, não tenta resolver a tua situação com tuas próprias mãos, sem o Senhor ter te dado a estratégia, sem o Senhor ter te dado a direção. Não tenta fazer da forma como tu queres, não tenta fazer do jeito que tu queres. Espera no Senhor e no momento e na hora certa Ele vai agir. E se for necessário você agir, o
o Senhor ele vai te dar estratégia, mas não toma a frente, não toma a direção não. Deixa a direção no Senhor, somente ora e confia no Senhor, porque o Senhor ele vai resolver a situação. Não tenha medo, não te preocupas, confia no Senhor. Não temas, que o Senhor ele é contigo. Amém? Glória a Deus, aleluia. Receba essa poderosa palavra para edificar a sua vida, o seu coração, renovar as suas forças. Porque muitas das vezes a gente está tentando ouvir, buscar do Senhor. É necessário que nós buscamos Ele de coração, abrir a palavra de Deus e meditar na sua palavra e orar que o Senhor ele vai te fortalecer. Se você está com a luta, pensando que não tem mais solução, que não tem mais jeito, já tentou de todas as formas, de todas as maneiras, já tem orado e o Senhor não tem te respondido, acalma o teu coração. Acalma a tua alma, acalma-te, vai orar, continua orando, perseverando, lê, medita na palavra do Senhor, que o Senhor ele vai agir, é no tempo e na hora que Ele quer, não é no tempo que a gente quer, porque muitas das vezes a gente quer apressar o Senhor, a gente quer apressar, dizendo, Senhor, é agora, eu quero agora, tem que ser agora, mas espera no Senhor. Confia no Senhor e não temas as lutas, não temas as adversidades, não temas as tempestades, não tema os inimigos te afrontando. Só confia no Senhor. E o Senhor, Ele é contigo, Ele cuida de ti, Ele cuida da tua casa, Ele cuida da tua família, Ele cuida do teu lar, Ele cuida de ti como ninguém cuida. O Senhor Ele preocupa contigo, o Senhor Ele quer que você confie nele, Ele quer que você deixe Ele segurar a tua mão, porque muitas das vezes você não quer estar ali lado a lado com o Senhor, você não quer ouvir a voz do Senhor, você não quer andar de mãos dadas com Ele, você quer andar lá na frente. Não, deixa o Senhor segurar na tua mão, deixa o Senhor cuidar de ti, deixa o Senhor estar na direção da tua vida, que tu verás o quanto Deus Ele tem para ti, porque o Senhor Ele tem o melhor para mim, o Senhor tem o melhor para ti, o Senhor tem o melhor para nós, mas é necessário nós estarmos juntos, lado a lado, deixando Ele segurar nas nossas mãos, deixando Ele resolver os problemas, deixando Ele resolver tudo. E só descansar nele. Amém.